Bom dia a todos. Hoje se comemora o Dia Mundial da Diabetes e nós estamos com a doutora Denise, ela é endocrinologista e vai nos falar sobre o tema. O Dia Mundial do Diabetes é dia 14 de novembro, o dia foi determinado em comemoração ao aniversário do Frederick Banting, que foi o descobridor da insulina, né, um médico canadense. Então, é a data do aniversário dele, e foi há muitos anos isso, que descobriu a insulina, em 1921, mas foi dado esse dia para comemorar a data do aniversário dele, ficou o Dia Mundial do Diabetes. E esse dia é um alerta para que todo mundo se conscientize do grande problema que é o diabetes no mundo, né? É uma doença que em constante crescimento e é um problema de saúde pública, porque muitas complicações da doença ocorrem e a pessoa não tem ideia disso que está acontecendo, porque é uma doença praticamente assintomática. A grande maioria das pessoas não tem sintomas. Os sintomas vêm quando a glicemia está muito alta. Então, a pessoa começa a urinar muito, acordar muitas vezes à noite para urinar, ela perde peso, tem muita sede, dores nas pernas, fraqueza, visão turva. Mas isso geralmente acontece quando está muito descompensado, quando os níveis de glicose no sangue, né, a glicemia, está muito alta. E, normalmente, a maioria dos pacientes são assintomáticos. Então, é uma doença silenciosa e que tem um grande risco de levar a complicações crônicas sem a pessoa ter sentido nada. Muitas vezes a pessoa descobre o diabetes já com uma complicação, que seria, às vezes, um infarto, um AVC, ela não sabia que tinha diabetes e detecta o diabetes já numa complicação, porque esse diabetes era assintomático por muitos anos, a pessoa, às vezes, não fazia nenhum exame e ela acabou tendo já uma complicação crônica que leva anos para acontecer e essa complicação foi detectada no momento que também se detectou o diabetes, sendo que esse diabetes já tem aí 8, 10 anos ou mais. Doutora, detectando o diabetes, fazendo os exames regularmente, o tratamento é eficaz e a pessoa pode levar uma vida normal? Sim, o tratamento é eficaz. Hoje, a gente tem muitas opções terapêuticas para tratar o diabetes. Então, há muitos anos atrás, eu já me formei há muitos anos, a gente tinha poucas medicações para tratar o diabetes, mesmo insulinas, era um arsenal muito pequeno, com muitos efeitos adversos, com dificuldades a gente conseguir tratar. Hoje, nos últimos anos, de uns 10, 15 anos, 20 anos para cá, aumentou-se muito o estudo na doença, porque como é uma doença muito prevalente na população, no Brasil nós temos uns 13 milhões de diabéticos, mais ou menos. No mundo a gente tem mais de 400 milhões de diabetes. Então, assim, é muito grande o número de pessoas que são portadores da doença e com risco de muitas complicações. Então, a indústria científica e a farmacêutica estuda muito sobre prováveis medicações e a gente tem hoje um arsenal muito bom. O paciente diabético tem muitas possibilidades de estar bem tratado. O grande problema é que, muitas vezes, ele não sente nada, então ele, às vezes, não faz exames regularmente, porque a pessoa diabética, ela não pode achar que, por estar bem, sentindo bem, ela está bem controlada, né? Então, às vezes, a pessoa vai no médico lá uma vez ao ano, não faz um teste de glicemia, ponta de dedo, que a gente chama de glicemia capilar, né? Não vai no posto, não vai na farmácia, não tem em casa, vai eventualmente ao médico, chega lá, os exames estão todos descontrolados, o médico medica, faz uma mudança terapêutica e ele não checa para ver se está bom e nunca volta ou demora muito para voltar. Às vezes eu vejo pacientes que eu atendo uma vez, medico, ele demora 10 anos para retornar quando ele está sentindo algum problema, já tem uma complicação. E ele falou, medicou, eu estava bem, nunca mais tive problema, então a senhora me medicou, eu fiquei ótima. Mas não é uma doença que a gente tem que avaliar periodicamente, porque às vezes é necessário mudar a terapêutica, não há uma boa resposta mais àquele esquema de medicamentos, então a gente tem que trocar por outro tipo de medicamento e a pessoa precisa estar sempre procurando saber como está a sua glicemia, não só a glicemia, o diabético é um paciente que tem muito mais risco de complicações vasculares. Então, muita gente tem muito medo de ficar cego, de fazer diálise, são complicações possíveis, sim, mas o diabético adulto, que é a grande maioria, o diabetes tipo 2, que é do diabético do adulto, geralmente. Hoje a gente tem também criança, adolescentes obesos, mas é mais comum em diabético adulto, que estão acima do peso, que tem uma tendência hereditária. Esse paciente diabético, as maiores complicações que ele tem são cardiológicas,
cardíacas, são vasculares. Então, o paciente tem um AVC, que seria um derrame cerebral, ele tem um infarto, uma insuficiência cardíaca, e isso tudo vai acontecendo lentamente. Ele não tem sintomas da doença e, de repente, um dia ele começa a ter um sintoma já de uma descompensação importante da parte cardiológica por anos de não controle adequado do diabetes. E, como eu disse, o diabetes é uma doença que não é só a glicemia que precisa estar controlada. O paciente precisa parar de fumar, se ele fuma, precisa fazer atividade física, porque isso ajuda muito, não só no controle da doença, mas na prevenção das complicações, ou até pelo menos em atrasar o início das complicações. Muita gente tem complicações muito precoces por um mau controle. Então, você precisa ter um colesterol normal, geralmente bem mais baixo do que a população normal, que não tem diabetes. Você precisa ter níveis mais baixos para proteção maior contra doenças cardíacas. Então, colesterol, triglicérides, a pressão arterial, o peso, fazer atividade física, uma boa alimentação, uma alimentação bem equilibrada. Hoje a gente fala que o prato tem que ser colorido, né? O prato da gente não pode ser monótono, ele precisa ser colorido. Quanto mais colorido, em várias cores diferentes, provavelmente eu estou tendo uma alimentação bem equilibrada. Fazer atividade física, que é muito importante para controle da doença e também para prevenir algumas complicações. Então, é uma doença que é bastante ampla. O tratamento, a visão do paciente diabético para a gente é bastante amplo. A gente fala que não é glucocêntrico, não é só a glicemia. Nós precisamos tratar como um todo o paciente para tentar diminuir o risco dele evoluir para essas complicações. A partir de que idade a pessoa tem que iniciar a prevenção do diabetes? Na verdade, ela deve iniciar a prevenção desde criança, porque tendo uma boa alimentação, fazendo atividade física, procurando diminuir o abuso de alimentos que são muito calóricos. Muita gente acha que fica diabético porque come muito açúcar, né? Não é essa a verdade. O diabético, você tem, às vezes, predisposição hereditária. Então, se a pessoa tem na família já o pai diabético, a avó diabética, o tio diabético, ele já é um candidato maior a ter diabetes. Então, a gente precisa incentivar desde crianças, porque hoje a gente está tendo crianças obesas já desde muito cedo, muito precoce. Por isso, como eu até comentei, que a gente está tendo diabetes tipo 2, que antigamente, quando eu fiz a minha residência, a gente falava que era acima dos 40, 45 anos de idade. Hoje eu tenho adolescente de 12 anos, 14 anos, que tem o diabetes tipo 2, que é o do adulto. Porque o diabetes tipo 1, que é basicamente a maioria em crianças e adolescentes, geralmente não tem a ver com alimentação. O tipo 1 é uma doença autoimune. O organismo, em determinado momento, não se sabe qual é o gatilho, seria o fator que desencadeia ali a descompensação, mas é uma pessoa que tem uma predisposição e, em um determinado momento, o organismo começa a atacar as células produtoras de insulina. É uma doença que o sistema imunológico agride as células produtoras de insulina no pâncreas e vão destruindo essas células e a criança, o adolescente, evolui para diabetes. Esse diabetes não tem a ver com qualidade de vida, com maus hábitos de vida, né? É um diabetes, geralmente a criança até é magra, não é obesa. Então, esse diabetes é uma coisa que a gente não tem muito como prevenir. É uma doença autoimune do sistema imunológico que agride as células pancreáticas. Agora, o diabetes tipo 2, que é mais de 90% dos casos, que antigamente a gente só tinha em paciente diabético adulto, mais de 40 anos, obeso, sedentário, hoje a gente está tendo em criança e adolescente. Então, por quê? Já está obeso muito cedo, né? Então, a gente precisa ensinar uma alimentação adequada desde cedo. Então, não é comer doce que vai deixar você diabético. É a vida sedentária, a obesidade e o hábito alimentar de comer alimentos que são nocivos à saúde em quantidade exagerada. Então, doces, massas, refrigerantes, sanduíche. Hoje se come muito fast food. As crianças hoje comem só pizza, lanche, hambúrguer, batata frita, né? Então, coisas gordurosas, então, carnes gordurosas. Então, tudo que é em excesso de açúcar, de gordura, é inadequado à saúde de todo mundo, né? Criança também. Muita gente acha, a criança não tem problemas. A criança o corpo dela está sendo alimentado com substâncias ruins, que a gente sabe que isso vai ter um prejuízo. Sem contar o hábito, né? A gente treina o paladar a um hábito, aquele treinamento de comer só aquele tipo de alimento. Então, às vezes, é difícil mudar depois. Você está acostumado só a comer aquele tipo de alimento, o paladar fica treinado a comer só açúcar, gordura, carboidrato. Então, precisa estimular as crianças a comer frutas, vegetais, verduras, legumes, tentar achar uma maneira de ir introduzindo sempre isso desde a infância. Agora, com relação a você tentar detectar o diabetes, se tem casos na família,
Não existe uma idade, por exemplo, a partir dessa idade. Mas se você tem casos na família, você já está evoluindo, às vezes, obeso, desde adolescente, jovem, já deveria fazer exame sempre, uma vez por ano, pelo menos, né? E pessoas acima de 30 anos, mesmo sem casos na família, deveria fazer um exame uma vez por ano, né? Para detectar alterações que você pode tratar bem precoce. Às vezes, hoje a gente detecta o pré-diabetes, né? Um paciente que vem consultar por outra coisa qualquer, e a gente faz os exames e detecta um pré-diabetes, que já existe maior chance de complicações vasculares do que uma pessoa normal. Muito menos do que o diabetes. Por exemplo, o diabetes tem uma chance de ter um infarto 3 vezes mais do que a população normal. O pré-diabetes já tem uma chance um pouco maior do que a população normal. Então, já preciso tratar porque já é um fator de risco um pouquinho maior do que a população que tem uma glicemia normal. E a gente trata para tentar deixar protelar ou não evoluir para o diabetes, né? Então, a gente já trata o pré-diabetes. Então, quanto mais a pessoa fizer periodicamente, principalmente adultos, né, acima de 30 anos, periodicamente um exame de rotina, né, colesterol, triglicéridos, glicemia, ele vai detectar muito mais precocemente essas alterações e vai poder procurar auxílio médico e tentar tratar antes de ter alguma complicação. O Brasil é um dos países em que muitos diabetes não sabem, é um dos países com maior prevalência de diabetes que não conhecem ser doença. Então, isso é um grande problema, porque a pessoa que não sabe que tem a doença, ela está evoluindo com complicações sem nem ter ideia disso. Então, é muito comum a gente avaliar pacientes infartados, com AVC, que tem problema de circulação nos pés, e nem sabia que tinha diabetes. Então, assim, ele já perdeu muitos anos de tratamento e, com isso, ele já evoluiu para complicações e, com certeza, quando tem uma complicação, você já tem algumas outras em andamento, né? Porque o organismo é afetado como um todo. Então, você tem algumas outras em andamento, a gente precisa aí tentar monitorar os outros órgãos para ver se podemos conseguir, pelo menos, retardar ou controlar um pouco a evolução das complicações. Então, é importante que todos avaliem, que as pessoas adultas, principalmente, avaliem se tem uma glicemia alterada para procurar o médico, e o diabético trate adequadamente. Não faça o exame eventual e ache que ele está bem. Eu fiz um exame de vez em quando, meu diabetes... As pessoas dizem assim, meu diabetes é 200, isso é bom para mim. Então, isso não é bom para ninguém, né? A glicemia não pode estar neste valor. A gente sabe que a glicemia precisa estar muito mais baixa do que isso, porque mesmo glicemias pouco aumentadas, que as pessoas acham que 200 é pouco, né? Tem gente que acha, mas o do meu vizinho é 500, né? Então, a minha 200 está bom, né? Então, as pessoas acham que mesmo pouco aumentada não tem risco. Os riscos existem. Ao longo de anos, a doença traz complicações. Então, todo diabetes precisa estar muito bem controlado, avaliado a função renal, função cardíaca, fundo de olho, avaliação de circulação periférica. Então, só um médico que está acostumado a tratar dessas patologias vai avaliá-lo de uma forma mais ampla para tentar evitar essas complicações.